Bom, estamos dando abertura em nossa videoaula número 2 sobre o programa de tuberculose do Ministério da Saúde, baseado no caderno número de 2019, tá? É que não tem numeração o caderno de tuberculose. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar hoje, nessa segunda videoaula, sobre a estratégia PAU e sobre a estratégia DOTS, tá? O que é uma estratégia PAU? A estratégia PAU ela envolve todo um conjunto de ações com o objetivo de estabelecer um diagnóstico de tuberculose ou pensar no diagnóstico de tuberculose para doenças pulmonares agudas, por exemplo, pneumonia, casos de procura ao pronto-socorro, a unidades UPA, unidade de pronto atendimento, ou unidades básicas de saúde, e que não se pensa em tuberculose, né? Porque o paciente está com pneumonia, mas apresenta uma tosse aí por mais de 3 semanas. Então tem que investigar a tuberculose, porque pode ser uma comorbidade, pode estar junto. O detalhe importante sobre a buscativa e tuberculose, pensar também nos pacientes em condições crônicas, né? Com DPOC, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Também existe a possibilidade de ter tuberculose. Então, um paciente, por exemplo, com enfisema pulmonar, que apresenta uma tosse por mais de 3 semanas, 3 ou mais semanas, é importante essa investigação. Lembrando que eu já falei na aula anterior que se o paciente for prisional ou de alguma instituição no qual ele fica fechado, aí reduz para 2 semanas a investigação do sintomático respiratório, ou seja, fazer o exame de baciloscopia de Scar. Isso é um ponto importante, doutores. Continuando, a estratégia PAU também não é só isso. Ela também envolve todo um conjunto de programas, de ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, que os países em desenvolvimento implantam através de manuais, de normas, de rotinas, com busca a fazer uma aderência maior do paciente, a controlar a tuberculose. O tratamento diretamente observável é uma estratégia dentro da estratégia PAUS, tá? A estratégia PAU. Então, o objetivo da estratégia PAU é organizar de forma integrada o manejo das condições respiratórias em unidades básicas de saúde em países em desenvolvimento, ou seja, fazer diagnóstico mesmo de tuberculose em pacientes com outras doenças agudas, pulmonares, né? Pensar nisso. Foi elaborado para maiores de 5 anos de idade, a estratégia PAU, e tem sido recomendada pela OMS para regiões que reúnam as seguintes condições: para regiões que têm a implantação efetiva da estratégia DOTS, então, para regiões que têm estratégia DOTS, para unidades básicas de saúde estruturadas e com compromisso político de adaptar, resolver implementar esta abordagem. Então, a abordagem PAU, especificamente, é para diagnóstico de tuberculose, rastreio, buscativa, detecção precoce em pacientes com doenças pulmonares, pensar em tuberculose, tá? Isso é um ponto importante. Tecnicamente, o PAU, então, se baseia em quê? Se baseia tecnicamente em uma estratégia para pessoas com síndrome respiratória, ou seja, com doença respiratória, dando ênfase à buscativa de tuberculose. Em pessoas com infecções agudas, incluindo pneumonia, desculpem, e doenças respiratórias crônicas. Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Então, isso é um ponto importante. Então, é pensar em tuberculose e naquela pessoa que vem não BS com quadro de pneumonia, quadro de uma doença aguda. Pensar em tuberculose, se tiver com tosse por mais de 3 semanas, né? Pensar em tuberculose para aquele paciente que vem com uma condição crônica, um enfisema, uma asma, se tiver com tosse aí por mais de 3 semanas, isso é um ponto importante. Ou se tiver sintomas, outros sintomas de tuberculose, por exemplo, perda de peso, por exemplo, um paciente com febre vespertina, sudorese noturna, é importante pensar em tuberculose. Então, isso se baseia em estratégia PAU. Chamar atenção para a busca de tuberculose nessas situações também, tá? Que se esquece muito. Então, se trata doença aguda e se esquece de pensar no diagnóstico de tuberculose. E às vezes o paciente também tem tuberculose. O que é o tratamento diretamente observável, tá? O que é então o tratamento diretamente observável? Que é o TOT ou DOT. Tem as duas nomenclaturas, abreviações, né? TOD ou DOT. O tratamento diretamente observável
ele se resume no quê? No tratamento no qual o profissional de saúde vai observar o paciente a tomar a medicação. Lembrando que os medicamentos de tuberculose são tomados pela manhã em jejum, tá? E então o profissional ele vai observar. Tem uma série de regras que a gente vai conversar e eu vou detalhar bastante com vocês, tá? Primeiro ponto, então, o que é definição? É o tratamento diretamente observado, constitui uma mudança na forma de administrar medicamentos para tuberculose. Por quê? Porque antes o paciente levava a medicação e tomava em casa. Só que isso causava um problema, porque a aderência do paciente era muito baixa. O paciente abandonava, não tomava medicação todo dia. Um alto índice. E com isso, gerou muita resistência bacteriana ao tratamento da tuberculose. Então, o objetivo do tratamento diretamente observável é eliminar ou até reduzir a resistência bacteriana. Porém, sem mudança de esquema terapêutico. Por quê? O esquema terapêutico ele é fase de ataque 2 meses, para as tuberculoses, né? 4 meses de manutenção, 6 meses. Para osteoarticular, mal de Pote ou meningite tuberculose, 2 meses fase de ataque e 10 meses fase de manutenção do medicamento. Falaremos isso mais adiante. Então, lembrando de novo, ambas são 2 meses. Para tuberculose pulmonar e outras tuberculoses, mais 4 meses de manutenção. Fase de ataque 2, manutenção 4. E para osteoarticular, mal de Pote e tuberculose meningea, será 2 meses fase de ataque e 10 meses fase de manutenção. Tá? Quais são as estratégias do DOT, do tratamento diretamente observável? Quais são as estratégias desse tratamento? Tá? Primeiro, a escolha da modalidade do DOT, do tratamento diretamente observável, deve ser decidida em conjunto entre equipe de saúde e o paciente. Mas toma cuidado, porque não é partindo da possibilidade da equipe de saúde, e sim da possibilidade do paciente. Se ele vai conseguir aderir, então vai ter o tratamento diretamente observável. Se ele não consegue ir na unidade de saúde, a unidade de saúde tem que ir um profissional lá na casa dele para ver ele tomando a medicação. Então, é de acordo com a necessidade e possibilidade do paciente, e não do serviço. O serviço tem que se adaptar às necessidades do paciente. Isso é um ponto importante. Outro ponto, ideal seria a observação de segunda a sexta-feira, todos os dias. Mas, se não for possível, o mínimo é 3 vezes na semana. Tá? Então, segunda, quarta e sexta. Essa observação ela tem que ser por profissional de saúde. Então, pelo médico, pelo enfermeiro, ou pelo técnico, ou pelo auxiliar, ou pelo agente comunitário, ou pelo farmacêutico, por profissional da equipe de saúde, que tenha um preparo para isso. Tá? Não pode profissional da recepção, não pode profissional da equipe de apoio. Tá? Então, esse é um ponto importante. O uso de incentivos, como, por exemplo, lanche, auxílio alimentar, cesta básica, distribuição de leite, é importante porque aumenta a aderência do paciente. Outro ponto, vale transporte também é algo importante, porque às vezes o paciente, a residência dele é longe da unidade de saúde, e o vale transporte facilita a vinda dele para que ele tome a medicação na frente do profissional. Isso é um ponto importante. Como que é o tratamento, então? O doente pode ir ao serviço e receber a medicação na frente do profissional e tomar. Ou o profissional pode ir na casa dele e ver ele tomando a medicação. É importante observar que o local de administração do medicamento deve ser uma opção ou observação não diária de respeito à dificuldade do paciente e não do serviço. Para fins operacionais, ao final do tratamento, a equipe diz o seguinte, que no final do tratamento, na fase de ataque, tem que observar no mínimo 24 dias. São 60 dias, né? Então, no mínimo 24 dias. Na fase de manutenção, que são 120 dias, tem que observar o paciente no mínimo 48 dias. Então, de novo, 24 dias de 60, na fase de ataque. Na fase de manutenção, de 120 dias, tem que observar no mínimo 48 dias. Tá? Então, não é difícil, né? Não é difícil a estratégia do tratamento diretamente observável ser implantada, tá? Não é difícil. Para a implementação do tratamento diretamente observável,
deve-se considerar as seguintes modalidades de supervisão. Então, quais são as possíveis supervisões que pode ocorrer no tratamento diretamente observável? Primeiro, a supervisão, né, tomar a medicação, o paciente na frente do profissional, na casa dele, tá, no domicílio. Já falei quem são os profissionais, né, médico, enfermeiro, técnico, mas normalmente aqui vai ser o agente comunitário. Na unidade de saúde, tomar na frente do profissional da unidade de saúde, ou UBS, agora é tudo UBS, né? Então, na UBS, ou em locais de especialidade, ou no hospital. Se tiver internado o paciente. Sistema prisional é outra modalidade, porque o profissional vai lá ver ele tomando medicação. E compartilhada é quando o paciente ele trata na especialidade, mas ele vai fazer o DOT na UBS. A equipe da UBS que vai na casa ver, acompanhar, ou é na UBS que ele vai tomar medicação. Esse é um ponto importante. Cabe salientar que o tratamento diretamente observável, se não for profissional de saúde, não é considerado. Tá? Isso é um ponto importante. O SINAM faz monitoramento do tratamento diretamente observável, até porque quando você notifica a doença de notificação compulsória, você tem que monitorar no SINAM até ter a alta, tá? Até o desfecho. Para a implementação do tratamento diretamente observável, deve-se observar quais etapas. Então, quais são as etapas da implantação do tratamento diretamente observável? Bem interessante, vocês vão ver. Vocês verão que é interessante. Identificar e ordenar o local da unidade para acolhimento do paciente, ou seja, ele vai ter que ser assim, chegou na OBS, vai na farmácia, porque o farmacêutico quer fazer. Chegou na OBS, vai na recepção, já procura o técnico, porque o técnico vai fazer. Tá? Então já tem que ter uma pessoa de referência. Para observar ele tomando a medicação, dá água potável num copo descartável. Tá? Viabilizar incentivos e facilitadores. Por exemplo, aqui nós vimos um lanche, é fundamental que tenha. Tá? Por exemplo, aqui cesta básica, por exemplo, leite. Tá? E facilitadores que, por exemplo, vale transporte para o paciente. Isso é ter empatia, atender com hospitalidade, né? Ser educado, se interessar, é importante, porque cria vínculo. Utilizar instrumento de registro. Tem um livro específico para isso, que está no anexo 2 no manual de 2019, né? Então tem um livro específico para isso, que vai marcando todos os registros dos tratamentos do tratamento diretamente observável. Tá? Isso é um ponto importante. Questionar a respeito dos eventos colaterais. Isso a gente vai conversar numa aula específica, né? Sobre as medicações, sobre os eventos adversos que ela pode causar. Tá? Isso é um ponto importante. Em caso de falta do paciente, na falta do paciente, imediatamente o profissional tem que proceder à ligação para o telefone do paciente. Se não tiver telefone, o agente comunitário tem que fazer visita imediata. Imediata é no mesmo dia. Tá? No domicílio, quando o tratamento é diretamente observável, é na casa do paciente. Estabelecer um fluxo de visita aqui, que é combinar com ele o horário, tipo 8 da manhã, combinar com ele os dias, segunda, quarta e sexta, então, segunda, quarta e sexta estará na casa dele. O profissional mais habilitado a fazer isso, por questões de agenda, de organização do trabalho, é o agente comunitário, porque é inviável do médico fazer isso, do enfermeiro fazer isso, do técnico fazer isso, do auxiliar fazer isso no domicílio. Ou outros profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento diretamente observável também é possível, mas o agente comunitário é a melhor escolha, portanto tem que ser treinado para isso, né? Utilizar instrumento de registro, então tem um livro específico para isso que eu falei para vocês. E o agente tem que ser treinado sobre os eventos adversos das medicações para identificar situações graves que pode ocorrer, tá? Ponto. Então, nessa nossa segunda videoaula, nós vimos sobre a estratégia PAU, que tem como foco correlacionar sempre nas condições crônicas de POC, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, por exemplo, enfisema, por exemplo, asma, pensar em tuberculose também, né? Pensar em tuberculose em doenças pulmonares agudas, tá? Nós vimos depois sobre o tratamento diretamente observável, que o paciente pode ser no domicílio dele, o profissional vai observar ele tomando a medicação, que vai na UBS também ser observado, né? Então, no tratamento na unidade de saúde, ou numa unidade especializada, ou compartilhado, trata com o especialista, mas vai fazer o DOT na UBS ou no domicílio, mas é a equipe da UBS que faz essa supervisão.
e o prisional, ou em asilos, ou em locais com pessoas institucionalizadas. Nós vimos que é uma estratégia importantíssima para combater a resistência bacteriana, para evitar que você tenha resistência bacteriana, porque tem aderência do paciente, né? Nós vimos que pode ser 3 vezes na semana, 3 vezes na semana. Nós vimos que o ideal seria todos os dias. Vimos que na fase de ataque, de 60 dias a fase de ataque, que no mínimo é 24 dias. Nós vimos que na fase de manutenção, que é 120 dias, no mínimo 48 dias. Então, é bem possível implantar, sim, a estratégia DOT. E ela é extremamente importante para combater a resistência bacteriana e ter aderência do paciente. Vimos que é interessante ter incentivo, sim, porque isso é paternalismo? Não é paternalismo. É porque se desenvolver uma resistência, aquele paciente também vai transmitir o bacilo com a resistência. E isso cria um problema de saúde pública, não só para ele, para todo mundo. Tá? Então, é uma estratégia fundamental para combater a resistência bacteriana e ter a aderência do paciente ao serviço de saúde. Fechamos então a nossa segunda videoaula. Muito obrigado a todos e bons estudos.